verdade que Jesus deixou um lençol dobrado dentro do sepulcro assim que ele ressuscitou para simbolizar aos seus discípulos que ele voltaria? Será que isso é verdade? Será que isso procede da Bíblia? Será que isso procede da cultura judaica? Se você não sabe do que eu estou falando, há um tempo atrás aí começou a surgir em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, até mesmo em outras redes sociais, alegando que dentro da cultura judaica existe ali um ensinamento a todo moço judeu, a todo jovem judeu, ele sabe dessa história e tudo mais, que um senhor e um escravo. O senhor está sentado ali na sua mesa e ele está comendo naturalmente e de repente ele precisa se levantar para resolver algum problema. E ele vai pegar um guardanapo, né, um lenço, e ele vai limpar a sua boca, vai secar a sua barba e vai colocar o lenço à parte. Se ele colocar esse lenço de uma forma embolada, e ele se levantar, significa para aquele seu servo que ele não vai voltar e pode retirar a mesa. Agora, se ele limpar a sua boca, limpar a sua barba e dobrar o lenço cuidadosamente e colocar no canto, simboliza para os seus servos, né, para o seu servo, que ele retornará. Então, devido a essa grande repercussão que isso teve, isso começou a ser trazido para dentro dos nossos púlpitos, dizendo que isso era uma coisa da cultura judaica e que Jesus fez isso ao ressuscitar. Que Pedro e João, ao entrar no sepulcro, viram que Jesus deixara um lençol dobrado. E esse lençol dobrado simbolizava para eles que Jesus iria voltar. Mas será que isso procede? Será que isso é verdade? E eu fui atrás disso, eu fui pesquisar, eu pesquisei tanto na internet quanto eu sentei com alguém realmente da cultura judaica, um judeu, me explicou exatamente isso. Eu já posso garantir para você que não tem nem base bíblica e nem base na cultura judaica, ok? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero convidar você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal a fazer parte do nosso canal. Chegamos agora à base de 3.000 inscritos aqui no canal. Eu glorifico a Deus por essa marca. E eu quero contar com você aqui também, deixando o seu like, comentando, que eu quero saber se você já conhecia essa história ou se você conheceu agora e se você está se surpreendendo por descobrir que isso não é uma história verídica. Eu quero que você comente aqui para que a gente possa juntos crescer em graça e em conhecimento. O segundo recadinho que eu tenho para vocês aqui é que agora no mês de janeiro nós estamos iniciando a Jornada da Pregação, que é um curso de homilética totalmente gratuito que eu vou disponibilizar aqui no canal no YouTube. Então vale muito a pena você acessar o nosso grupo que está aqui na descrição. No último vídeo eu havia falado que era o grupo no Telegram, mas na verdade é o grupo no WhatsApp. Então você clica aqui que você vai ser direcionado para lá. Lá eu vou deixar livros, vou deixar material para que você possa estudar as apostilas do nosso curso e todas as aulas vão estar linkadas lá nesse grupo. Então corre lá e já acessa o nosso grupo no WhatsApp, que o povo já está lá, já está glorificando a Deus, já estamos aprendendo para crescer juntos em graça e em conhecimento. Então não perca, nesse mês de janeiro nós temos a Jornada da Pregação, que é esse curso de homilética que vai elevar o nível da sua pregação. Então se você aí é meio tímido, treme quando vai receber uma oportunidade, fica com a gente nesse mês de janeiro que eu tenho certeza que Deus só vai abençoar a tua vida, ok? Meus irmãos, a partir do ano de 2004, começou a surgir na internet um texto muito bonito, e isso eu tenho que reconhecer, que vai nos dizer que Jesus, quando ele ressuscitou, ele deixou um lençol dobrado e isso simbolizava um senhor, como eu já falei aqui no começo do vídeo, um senhor que deixava o lenço dobrado e a parte ali a mesa dizendo, olha, eu vou voltar. Então isso era diretamente uma mensagem aos discípulos avisando para ele, olha, eu morri, mas eu vou ressuscitar. Só que existe algumas fragilidades teológicas dentro desse texto. Primeiro, a gente não tem uma base bíblica para que possa aplicar esse texto, porque nós como pregadores, eu vou ensinar isso no curso, nós temos que saber ler, interpretar e aplicar. Nós temos que usar
tanto a hermenêutica quanto a exegese, ou seja, interpretar o texto e não colocar o nosso pensamento dentro do texto. Isso é forçar o texto. Quando nós pegamos o capítulo 20 do livro de João, nós vamos ter ali o relato de Maria entrando no templo, Maria Madalena, no templo não, perdão, entrando no sepulcro. E ali ela não vê o corpo de Jesus e ela corre para poder falar. A Bíblia não diz assim que entrou, mas eu acredito que ela tenha entrado dentro do sepulcro e ela vai correndo. Por que eu acredito que ela entrou? Porque ela olhou a pedra removida, então ela chegou contando para os discípulos o que? Olha, o corpo do mestre foi roubado, roubaram o corpo do mestre. Imediatamente, Pedro e João entram no sepulcro, João entra primeiro, né? E ali eles não falam que tem um lençol dobrado, ok? Ali está a parte. Há umas traduções, e essas traduções elas não se coadunam, algumas vão dizer enrolado. Por que enrolado? Porque não era envolto no rosto do morto, né? Era colocado como se fosse um turbante. Então a gente tem aí o Santo Sudário da Igreja Católica, né? Que mostra o rosto. Na verdade, a gente entende que aquilo ali é falso, porque dentro da cultura judaica não se enrolava o rosto, e sim, aqui é como se fosse um turbante. Mas isso a gente pode ver numa outra oportunidade. O que eu quero frisar aqui para vocês é o seguinte: Maria entrou e não viu. Pedro e João entraram e viram a parte. Mas se a mensagem era passada a todo jovem, a toda pessoa judia, eu tenho certeza que Maria saberia. Eu tenho certeza que Pedro e João também saberiam. Mas a gente vai mais à frente e a gente vai ver que Pedro era o primeiro a não acreditar que haveria uma possibilidade de ressurreição. Por quê? Mais à frente, nós vamos ver Pedro falando o seguinte: olha, eu vou pescar. Ou seja, esse eu vou pescar é Pedro dizendo o seguinte: olha, eu acho que não tem mais solução, eu acho que não tem mais jeito. Então eu faço uma exegese desse texto e entendo o quê? Que Pedro foi tirado da pesca. Jesus disse o que para ele? Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Tirou Pedro da pesca de peixes e levou Pedro para pescar homens. Só que Pedro entende que Jesus não voltará mais. Então essa história do lenço dobrado, pelo menos, não deve ter convencido Pedro. Porque Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. E quando ele diz eu vou pescar, os outros vão com ele. Ou seja, ele volta à sua antiga atividade. Isso denota o quê? Pedro não foi pescar para fazer um lazer. Não era isso. Ah, eu vou ali pescar para distrair a minha mente. Não, Pedro voltou à sua atividade rotineira. Aquilo que ele sempre fez a sua vida toda. E é nesse momento que Jesus aparece para eles e tal. É nesse momento que Jesus diz: filhos, e tá lá com peixe e tal. Essa história é maravilhosa, né? Que Pedro olha e vê que tá nu, pula do barco. Mas o que eu quero frisar aqui é explicar a você que se Pedro tivesse visto o lençol dobrado como um símbolo de que Jesus voltaria e que essa história realmente circulava dentre o povo hebreu, o povo judeu, eu tenho certeza que Pedro e João iriam entender a mensagem que Jesus havia deixado. Mas isso não aconteceu, ok? Então, se você quiser ir mais profundo, você vai no Google e digita alguns termos dessa história, algumas palavras dessa história, que você vai ver que isso não passa do ano de 2004. Isso do ano de 2004 para trás não existia. Então essa história é uma história nova, é uma história bonita, é uma história que faz um sentido teológico legal, mas não tem base bíblica. Seria muito lindo a gente dizer realmente que Jesus deixou um lenço dobrado e que isso simbolizava, mas isso não tem nenhuma base dentro da escritura, muito menos dentro da cultura judaica. Então eu fui conversar com um judeu da tribo de Levi, eu fui perguntar a ele se essa história realmente acontecia, se um senhor tinha realmente esse trato, essa mensagem subliminar que ele deixava ali para o seu servo. E esse judeu ele disse para mim: olha, isso não é verdade, isso nunca aconteceu, isso não tem nenhum relato, nem hoje
e nem antigamente, ou seja, nem da época que o povo saiu do Egito, nem da época que entrou em Canaã, nem lá atrás em Abraão, não tem nada disso que corrobore com essa história e que diga que Jesus deixou um lençol simbolizando que ele voltaria. Eu confesso para os irmãos que eu já falei isso a exaustão, preguei isso, eu colocava essa ilustração dentro da minha mensagem, que nem chegava a ser uma ilustração, né? Realmente era algo ali dentro da cultura judaica, só que quando a gente pesquisa, a gente entende que realmente isso não tem base. Jesus não deixou um lençol dobrado para simbolizar que ele voltaria. Se ele deixasse esse lençol simbolizando que ele voltaria, eu tenho certeza que Pedro e João iriam entender, e até mesmo Maria poderia ter entendido, mesmo sendo mulher, ela era envolvida dentro desse universo que era o judaísmo, que era o povo hebreu, que era o povo judeu, e ela iria entender, e ela ia chegar correndo e ia dizer, olha, o mestre não está mais lá, porém eu vi o lençol dobrado. Isso não existiu. Então, por favor, pregador, pregadora, não cometa esse erro de trazer ilustração e dizer que a ilustração é verdadeira quando é somente uma ilustração. A ilustração dentro do sermão é válido. Porém, se você colocar uma ilustração, você tem que deixar bem frisado que isso é uma ilustração e não algo que de fato aconteceu. Então, examine o texto de João capítulo 20, que você vai ver em várias versões que Jesus não deixou um lençol dobrado para simbolizar a sua volta. Pode ser que ele tenha deixado um lençol embolado, pode ser que ele tenha deixado um lençol esticado, pode ser que ele tenha deixado um lençol enrolado, porém, isso não queria dizer nada se ele voltaria ou se ele continuaria morto, ok? Porque o que vale é aquilo que ele disse aos seus discípulos e era sobre isso que eles tinham que se fiar, ok? Então, meu irmão, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido aqui comigo. E lembrando, irmãos, nós estamos na jornada da pregação. Aqui você vai aprender a montar um sermão, você vai aprender a diferenciar um sermão textual de um sermão temático. Nós vamos aqui estar aprendendo o que é verdadeiramente uma pregação, sem frase de efeito, sem história de carochinha, sem contar da sua vida, e sim algo que vai impactar aqueles que te ouvem, para trazer um avivamento para a sua igreja, para a sua cidade, para o Brasil, porque eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Acesse o link aqui na descrição e venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp para que você não perca nenhum vídeo, ok? Eu sou o Getúlio Cardoso e espero que você tenha gostado e aguardo você nesses outros vídeos em nome de Jesus.